Olá pessoal, como nós vimos em vídeos passados, o nexo causal também é um dos requisitos do dever de indenizar. É a ligação entre dano e ato ilícito, uma relação de causa e efeito. Só lembrando que ele difere do nexo técnico epidemiológico, que é aquele realizado pelo INSS por presunção legal lá na via administrativa. Aqui, esse nexo causal que estamos estudando é para fins de responsabilidade civil da empresa num processo judicial. O nexo causal ele é de fácil constatação um acidente típico, visto a olho nu, mas costuma ser bem complexo num caso de doença ocupacional. Então, para te auxiliar no estabelecimento do nexo entre o dano, uma doença ocupacional, e a responsabilidade da empresa, eu vou deixar uma tabela para download aqui na área do aluno, ok? E o que é o nexo de concausalidade? O nexo de concausalidade é um concurso de causas. É uma que, ligada à outra, concorre para o resultado. E aí, podemos dar o exemplo aqui da Covid-19. O empregado tem uma comorbidade, adquire a Covid-19 no ambiente do trabalho e vem a falecer. Então, são duas causas que contribuíram para o resultado. Ocorre que há uma lacuna no ordenamento jurídico brasileiro a respeito do nexo de concausalidade e as consequências daí decorrentes. Por isso, foi elaborada a teoria da gradação das concausas, para fins de responsabilização, que eu também vou disponibilizar para download aqui na área do aluno, para você se aprofundar no assunto. Nós temos ainda as excludentes do nexo causal, e é aqui que a empresa elabora a sua defesa. A legítima defesa, o exercício regular de direito, o estado de necessidade, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro. Trouxe todos para vocês, mas os três primeiros são de difícil aplicação no caso de uma doença do acidente de trabalho. Agora, os três últimos já são mais comuns. Caso fortuito ou força maior, há uma divergência entre os juristas para tentar saber se há uma diferenciação ou não entre os conceitos. Eu sou da opinião que o Código Civil brasileiro ele encampou a ideia de que caso fortuito ou força maior é um conceito único, que é um fato necessário cujos efeitos era possível evitar ou impedir. E aqui nós temos dois exemplos. No caso da Vale, o rompimento da barragem de Brumadinho, eu te pergunto, a empresa, ela poderia sustentar em sua defesa caso fortuito ou força maior? No meu entender, não. Por quê? Porque o rompimento da barragem, como amplamente divulgado pela mídia, era sim possível evitar. E no caso da Covid-19, o que você entende? Você acredita que é possível um juiz acatar o argumento da empresa de que a pandemia da Covid-19 é um caso fortuito ou força maior? Eu entendo que sim. Ok? Temos também a culpa exclusiva da vítima. Então veja bem, no caso da Covid-19, a empresa ela disponibilizou todos os EPIs necessários, máscara, álcool em gel, enfim. E aí, o empregado não seguiu as ordens de segurança da empresa. Aí temos clássico exemplo de culpa exclusiva da vítima. E o fato de terceiro? Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. A sua empresa ela tem um motoboy que faz entregas na sua cidade e na região. Ele vai fazer uma entrega numa cidade vizinha e uma carreta em sentido contrário, ela avança na contramão de direção, atinge o motoboy e o motoboy falece. A família do motoboy, se ela ajuizar uma ação contra a empresa, alegando que a empresa tem responsabilidade pela vida, pela integridade física dele, a empresa ela pode alegar fato de terceiro, ou seja, que a responsabilidade por ocasionar a morte do empregado foi do motorista da carreta? O que você acha? Esse, eu já adianto, é o mais polêmico das excludentes do nexo causal no nosso ordenamento jurídico brasileiro, principalmente na Justiça do Trabalho. Nesse exemplo que eu dei, é um clássico exemplo de fato de terceiro, clássico. Mas a Justiça do Trabalho não recepciona bem essa tese defensiva e entende que a empresa é sim responsável pela integridade física do seu empregado
e que, se ela eventualmente tiver de pagar alguma indenização, que ela ajuize uma ação de regresso contra o terceiro causador do acidente ou da doença do trabalho. E nesse caso específico de motoboy, a jurisprudência pacífica do TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, entende que a empresa responde objetivamente. Ok? Então, não há espaço para a alegação de fato de terceiro na Justiça do Trabalho. A empresa ela tem o direito de levantar todas as teses defensivas, mas o que estou passando para vocês aqui é que o entendimento majoritário entende que ela não deve ser recepcionada na Justiça do Trabalho. Então, vejam bem, se a empresa ela tem elementos para se defender, o que ela precisa? Ela precisa de provas, entendeu? E daí a importância do compliance em SST. Por quê? Se a empresa demonstra judicialmente que ela tomou todas as medidas necessárias, né? Que ela tem um comitê de segurança, que ela tem uma CIPA, que ela fornece os CPIs, e isso tudo documentado, ela possivelmente vai conseguir se defender e vai conseguir aí minorar uma eventual indenização. E aqui nós temos o último requisito do dever de indenizar na responsabilidade subjetiva. Vocês lembram que na objetiva não é necessária a prova do ato ilícito? Pois bem, ato ilícito nada mais é do que uma ação ou omissão violadora do direito de terceiro. Então, se a empresa viola o direito do empregado, isso é classicamente um ato ilícito. Violado o direito nasce para o titular a pretensão de juizar uma ação. E aí nós temos a ação do empregado, né? Então, se ele sofre um acidente, uma doença do trabalho, ele pode ajuizar uma ação em face da empresa para se ver reparado de todos aqueles danos que nós estudamos ali atrás, o dano material, dano moral em sentido estrito, lucros cessantes, enfim, toda aquela gama ali de danos, a depender do caso. Se o empregado falece, a família tem o direito de ajuizar uma ação contra a empresa, principalmente para buscar pensão mensal vitalícia e dano moral reflexo. E aí, no caso do INSS, pagar o benefício acidentário para o empregado ou para a sua família, né, na condição de dependentes, o INSS tem um poder-dever de ajuizar uma ação regressiva acidentária em face do causador do dano, no caso, a empresa, né, se ela agiu com culpa, né, ou seja, se ela violou as normas de saúde e segurança do trabalho. E também o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos, eles têm a prerrogativa de ajuizar uma ação coletiva em face da empresa para pedir a adoção de um mecanismo de segurança, né, ou até mesmo o dano moral coletivo, como nós vimos em aula passada. Agora, é preciso ressaltar que na ação judicial, principalmente, né, do empregado e da família, poderá haver a inversão do ônus da prova. E o que isso significa? Pois bem, regra geral, quem alega no processo tem que provar. Então, se o empregado ou sua família ajuiza uma ação contra a empresa pedindo a reparação do dano, ele tem que provar as suas alegações. Ok? E aí a empresa, como eu já disse, se ela quer se defender, né, através das excludentes do nexo causal, por exemplo, ela também tem que provar as suas alegações. Ok. Só que a CLT permite que o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova. Então, o autor empregado ele alega que adquiriu uma doença no trabalho, exemplo, Covid-19, no ambiente de trabalho, e aí o juiz inverte. Ele pede para a empresa demonstrar que a doença, a Covid-19, não foi adquirida no ambiente de trabalho. E aí ela vai ter que se desvencilhar desse ônus para não se ver na obrigação de reparar o dano. Daí, mais uma vez, eu ressalto a importância de um programa de compliance em matéria de SST. Uma vez que, se a empresa estiver com toda a documentação cumpridora dos seus deveres, das suas obrigações legais,
ela tem condições suficientes de, em qualquer situação, ela demonstrar em juízo que ela cumpriu o seu mistério, os seus deveres, e aí ela não terá responsabilidade de indenizar o empregado ou a família do empregado, ou demonstrar que não agiu com culpa, no caso de ação regressiva acidentária, e também que não há que se falar em dever de indenizar eventual dano coletivo. Ok? Então, pessoal, neste módulo, só recapitulando, nós estudamos a responsabilidade civil objetiva, subjetiva, os requisitos do dever de indenizar, as excludentes do nexo causal, as ações judiciais que podem ser movidas em face da empresa. No próximo módulo, nós vamos estudar a responsabilidade criminal.